Capítulo 24. Do Oriente ao Infinito. Francisco de Assis era, por natureza, um andarilho. Os meios de transporte de sua época não permitiam atravessar grandes distâncias rapidamente, e cada viagem exigia intenso esforço físico. Mesmo assim, a brandura de suas conversas revelava a todos quanto amor possuía pelo próximo. Desfazia com amabilidade qualquer ódio que surgisse em seu caminho. Dava mais valor à criatura que dominava um instinto inferior do que às maiores conquistas alcançadas em guerras fratricidas, ainda que a justiça da terra cobrisse o vencedor de honrarias. Nunca impunha suas ideias, embora fossem iluminadas. Preferia vivê-las, esperando que somente Deus as sustentasse, caso fossem verdadeiramente corretas. O anjo de Assis tinha gestos amenos. Jamais ofendia alguém e também não se ofendia com facilidade. Mantinha a mesma serenidade diante dos contrastes do mundo. Era reto no pensamento e na conduta, sem se deixar influenciar por correntes religiosas ou políticas. Nem os argumentos persuasivos dos príncipes da Igreja, nem os dos reis do Oriente o convenciam da necessidade de conquistar o Santo Sepulcro. Pai Francisco não empunhou armas contra as falsas filosofias espiritualistas nem tentou combater a ignorância pela violência. Seguia o exemplo de Jesus, sem atitudes de imposição. Vivia o amor para que o amor pudesse tornar-se a vida dos outros. Amava tanto a terra onde havia nascido quanto a pátria daqueles que pervertiam seu povo, perseguiam seus discípulos, às vezes, os matavam. Se acompanhava o Cristo, dizia, precisava revivê-lo em sua essência mais profunda, a fraternidade absoluta. A terra era seu lar maior. Não obedecia às divisões criadas pelos homens para amar as criaturas. Considerava-se cidadão do planeta, em busca da cidadania universal. Quando começou a viajar para fora de seu país e a entrar em contato com outros povos, percebeu com ainda mais clareza a grandeza de Deus. Conheceu a fome de amor e fraternidade presente em todas as criaturas. Compreendeu os sentimentos das nações e as raízes do sofrimento humano. Percebeu também que a comunidade que fundara era indispensável à própria vida, como retorno ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabia que gastaria muito esforço para consolidá-la, mas alguém precisava começar. E esse alguém teria de enfrentar todo tipo de obstáculo, talvez até a própria morte, como ocorrerá com os primeiros mártires do cristianismo. Nem mesmo Cristo fora poupado. Estava declarada a guerra contra os deturpadores dos ensinamentos do Mestre, e a atitude de Francisco era avançar. O poder do Espírito jamais será medido pelos homens. Ele começou no Oriente, estendeu-se ao infinito, atravessou todos os campos do saber e derramou suas experiências no coração. Os fenômenos transcendentais que ocorreram por intermédio de Francisco e entre seus companheiros também se manifestaram no reino animal e na natureza, em todos os seus campos de vida. Certa vez, quando Francisco de Assis peregrinava por Gubbio, ao norte de Assis, soube que a população estava alarmada. Nas encostas de determinados penhascos vivia um lobo feroz, que já havia devorado vários animais e até algumas crianças. O animal era remanescente de uma alcateia da qual fora afastado por causa de uma doença. Encontrara abrigo em uma caverna e alimentava-se dos animais que passavam por ali, atacando também seres humanos desprevenidos. Os prejuízos eram tantos e o pânico havia se espalhado de tal maneira que a população foi procurar Francisco. Pediam-lhe que abençoasse o lobo e rogasse a Deus para que o fizesse desaparecer, permitindo que a paz retornasse à região. Mães aflitas imploravam a Pai Francisco que tivesse piedade delas e as ajudasse. Prometiam fazer qualquer penitência, desde que se livrassem do animal perigoso. Francisco ouviu pacientemente os pedidos e prometeu fazer algo em benefício de todos. Pediria a Deus que o lobo procurasse outro lugar, longe das aglomerações humanas. Como de costume, à noite entrou em meditação e oração. Nessas horas, seus ouvidos registravam acontecimentos que ultrapassavam a percepção comum dos homens. Ao pedir a Deus, disse: Meu Deus, meu Senhor, permite que te peça algo talvez inoportuno, mas que está na alma do povo por onde passamos e ao qual desejamos levar o Evangelho de teu Filho e nosso Mestre. O povo pede algo que lhe devolva a paz e a tranquilidade. Afasta, Senhor, o lobo que o ataca, pois sabes o que ele tem feito, mata animais, fere homens e amedronta a população. Se for de teu agrado e se formos dignos, permite que esse lobo deixe a região e procure outro lugar onde possa viver melhor, enquanto os homens vivem em paz. Jesus, ajuda-nos a compreender as necessidades de nossos semelhantes e a fazer algo por eles. Maria, Mãe de Jesus, cobre a todos com teu manto de luz e conforta nossos corações aflitos.
Mas que seja feita a vontade do Senhor, e não a nossa. No silêncio que se seguiu, Francisco ouviu, no fundo da alma, um cântico que lhe respondeu. Francisco, escuta-me. O lobo tem o direito de permanecer onde quiser, arriscando também a própria vida. Para onde deveríamos mandá-lo? Ele tem necessidade de algo que existe entre os homens. Estes não procuram melhorar seu bem-estar e conviver com irmãos da mesma raça e de outras raças. Esse é um direito de qualquer criatura viva, nascida de Deus e por Deus. Como expulsar ou sacrificar um animal apenas para satisfazer pessoas que, muitas vezes, não têm piedade nem dos próprios semelhantes? O egoísmo dos homens é que os faz sofrer. Não é o animal que pede socorro, pois ele apenas utiliza os recursos que possui. Vai, Francisco. Conversa com o lobo. Depois de entendê-lo, volta e conversa com os homens, o que talvez seja mais difícil. Procura estabelecer uma aliança entre ambos, para que o alimento que sobrar não falte a quem tem fome. Depois de a fera ser amansada, pede aos homens que não a maltratem, pois quase sempre, depois da paz, surge o abuso. O lobo tem fome, Francisco. Francisco despertou do êxtase e sentiu o drama do velho animal. Partiu para uma das gargantas do Monte Calvo, nos Apeninos. Ao ouvir a voz cantante de um homem, o grande animal saiu do esconderijo, talvez esperando encontrar alimento ou água. Estava esquelético e enfraquecido. Fixou os olhos no pequeno homem de Deus. Francisco falou mansamente. Irmão lobo, que a paz esteja contigo. Seja feita a vontade de Deus, e não a nossa. Sou um homem de paz. Venho pedir-te, em nome de Deus e de Jesus, que tenhas alguma confiança nos homens, pois nem todos são violentos. Muitos são bons e gostam dos animais. Podes conviver pacificamente com eles e comer do mesmo alimento que eles. Espero que me escutes. Peço-te que venhas comigo até os homens. Pedirei a eles que atendam às tuas necessidades. Eu também sou um animal e nada tenho para oferecer-te além de meu carinho. Prometo, porém, conseguir-te a amizade de todos e aquilo que puderem oferecer-te. As mães estão chorosas, temendo por seus filhos. Vem comigo, e Deus te recompensará. O lobo deitou-se aos pés de Francisco, roçando o longo pescoço nas pernas de seu protetor, submetendo-se com confiança. Francisco ajoelhou-se, colocou as mãos sobre a cabeça atormentada do animal e agradeceu a Deus pela nova amizade. Ao lado dos dois estava uma pequena falange de espíritos da natureza, alguns em forma animal, celebrando aquela aliança destinada a despertar nos homens o amor pelos animais, e nos animais, o amor pelos homens. O futuro, dizia a narrativa, haveria de trazer o dia em que a cobra viveria em paz com o sapo, o rato com o gato, o cão com o felino, o cordeiro com o lobo e os homens com os próprios homens. Francisco olhou para o lobo e disse: Vamos, meu irmão. Desçamos juntos até os homens, pois todos somos filhos de Deus. Francisco seguiu à frente, e o lobo o acompanhou com passos lentos, sem perder o guia. Quando chegaram ao povoado, os moradores saíram às portas, assombrados com o fenômeno. Muitos conheciam o animal feroz, que agora se transformará em companheiro manso e obediente à sombra do santo. Francisco sentou-se sobre um tronco ao lado de uma casa. O lobo aproximou-se, e ele passou suavemente a mão sobre seu corpo descamado. Irmão lobo, este lugar também é teu. Considera-te filho deste abençoado rebanho de ovelhas humanas. Eles te tratarão como filho. Nada te faltará, nem água, nem alimento, nem o carinho dos irmãos em Cristo que aqui vivem. Para isso, vamos de casa em casa confirmar o que desejamos. Se tiveres de morder alguém, morde-me agora. Não deves trair o acordo que estamos fazendo. Jesus Cristo ama muito os animais. Preferiu nascer em uma estrebaria a nascer em um palácio. Poderia ter escolhido qualquer lugar, mas escolheu estar entre os animais. Isso é prova de seu amor por eles. As mãos do poverelo percorriam o lombo do animal, banhadas pela luz que somente o amor pode oferecer. Os olhos do lobo deram um sinal que os seres humanos conhecem: lágrimas. Francisco levantou-se, chamou o companheiro e foi de porta em porta, em nome de Deus e de Cristo, pedindo aos moradores que nunca deixassem faltar água e alimento ao lobo. Todos concordaram, pois presenciavam a mansidão do animal junto a Francisco. O filho de Assis permaneceu alguns dias na região, até que o povo se acostumasse à convivência com o animal. O lobo passou a ir de casa em casa, recebendo comida e água. Engordou e adquiriu outra aparência, mas permaneceu manso. Nas madrugadas, uivava de saudade do santo de Assis. No fim da vida, suportava até pancadas dos transeuntes quando tentava acompanhá-los.
Cães agitados mordiam-no, muitas vezes, tomavam-lhe a comida. Ele jamais reagia. Por fim, já doente, não tinha forças para percorrer as casas em busca de alimento. Acomodou-se em uma velha casa, onde mãos caridosas lhe fizeram uma cama de palha, que se tornou seu leito de morte. Muitos moradores ainda levavam comida e água. Certa madrugada, ouviu-se o lobo uivar. Parecia perceber um frade que o convidava para um passeio. Quando fez força para levantar-se, não o fez com o corpo físico. Levantou-se no outro mundo, em seu duplo etérico, e acompanhou o frade, demonstrando pela cauda a alegria que sentia. E os dois filhos de Deus desapareceram no infinito. Certa vez, Francisco chegou a Pádua, terra onde se estabeleceu um dos grandes franciscanos, Antônio de Pádua, também conhecido como Antônio de Lisboa, por ter nascido na capital portuguesa. Em uma tarde ensolarada, Francisco e alguns discípulos caminhavam pela periferia da cidade. Sentindo sede, Francisco dirigiu-se ao grande rio que corria próximo. Pegou uma folha de árvore, moldou-a como um copo e bebeu a água com prazer, agradecendo em voz alta por aquele líquido sagrado da natureza. Um pescador que estava nas proximidades fisgou um peixe grande. Como já ouvirá falar da fama dos franciscanos, ofereceu a Francisco ainda vivo. Francisco recebeu o peixe, beijou-o, pediu desculpas ao pescador e devolveu a água. Vai, meu filho. Teus irmãos te esperam. Vai na paz de Cristo, pois todos temos direito à vida. Não estou com fome. Por que abusar de tua vida? Que Deus te acompanhe. Francisco sentou-se à margem do rio com os discípulos e começou a contar histórias sobre os profetas. O pescador juntou-se ao grupo. Pouco depois, enormes cardumes apareceram à margem. Quase todos os peixes erguiam a cabeça para fora da água, como se escutassem as histórias do Santo de Assis. Ao perceber o fenômeno, Francisco mostrou aos companheiros o amor daqueles seres aquáticos pelos homens. E acrescentou: E, ainda assim, os peixes entregam a vida para que vivamos. Só deveríamos aceitar essa vida quando a fome se tornasse insuportável. Eles também conhecem Jesus. São testemunhas da paternidade universal e nossos irmãos menores na escala da vida. Francisco continuou pregando o evangelho aos peixes até perceber a claridade das estrelas. Via aquilo que muitos não conseguiam enxergar, espíritos das águas caminhando sobre a superfície e celebrando o acontecimento. Cantavam e dançavam sobre o lençol cristalino, onde ondas de magnetismo, vindas das estrelas distantes, pareciam encontrar-se em uma policromia indescritível, coroando todos os seres pelo poder do amor. Francisco levantou-se com os discípulos e abençoou os peixes. Eles saltavam como se desejassem acompanhar o protetor dos animais. Um espírito das águas, com porte de rainha, aproximou-se do santo de Assis e beijou-lhe as vestes, deixando nelas um vestígio de amor e gratidão em forma de perfume. Todos sentiram o aroma inebriante, que permaneceu impregnado nas roupas durante semanas, como lembrança de uma festa diferente, uma celebração do amor em plena natureza. Francisco de Assis nunca permanecia muito tempo em repouso. Onde quer que estivesse, aproveitava o tempo para algum serviço de Deus. Durante uma de suas idas à cidade eterna, caminhando pela grande metrópole, dirigiu-se a uma feira de frutas, alimentos e trabalhos manuais, muito frequentada naquela época. Os mercadores, reconhecendo-o, pois sua fama de santo já se espalhara, chamaram-no. Pai Francisco, por favor, dizei-nos algo que nos sirva para a vida. Falai sobre aquilo que seja melhor para nós, que passamos a vida no comércio. Francisco aproximou-se, abraçou todos com carinho e percorreu com os olhos os feirantes que o cercavam satisfeitos. Então disse: Meus filhos, ao comprar ou vender, não vos esqueçais do sorriso, pois ele é o prêmio da vida para todos. Sorrindo, despediu-se dos feirantes e deixou-lhes sua paz, para a paz de todos. Francisco peregrinava com alguns discípulos por Spoleto, Terni, Rieti e Áquila. Trazia no coração a necessidade de integração com a natureza e desejava oferecer amor não somente aos semelhantes, como ensinava o Evangelho, mas a tudo que manifestasse vida e revelasse a presença de Deus. As oportunidades de expandir seu amor por qualquer ser vivo eram preciosas, fosse qual fosse sua natureza. Sabia harmonizar sua condição com a daqueles que o acompanhavam na caminhada do progresso espiritual. Tinha razões para isso, pois encontrava na vida do Divino Mestre exemplos que o conduziam ao amor mais puro e universal. Via em Maria, Mãe de Jesus, a segurança do coração e a disciplina de seus sentimentos mais ousados. Orava constantemente à Mãe Divina, pedindo bênçãos para seus caminhos.
Considerava a sua própria mãe, reconhecendo sua mãe carnal como uma irmã na jornada. Nunca se esquecia de Jarla e Folly em suas orações. Sempre que retornava a Assis, procurava o antigo lar para manifestar carinho à família. Mesmo sabendo que o pai o havia deserdado de seus sentimentos paternos, Francisco continuava amando-o de todo o coração. Tinha tempo, e visitar os servos de Pedro Bernardoni era um de seus maiores prazeres. Consolava-os com sua palavra fervorosa e fazia-os conhecer Jesus, ou ao menos o Evangelho vivo, que destrói a morte. Certo dia, ao chegar a Terni, Francisco ouviu um melro cantar de modo tão intenso que parecia desafiar seu próprio talento. Aproximou-se do pássaro e cantou com ele, formando um dueto sem precedentes. Francisco e o melro cantaram a duas vozes durante longo tempo. Por fim, o poeta humano, incapaz de acompanhar o ritmo da ave, pediu que parassem. O pássaro deu algumas voltas ao redor do companheiro, desenvolveu uma sinfonia estridente e desapareceu entre as árvores próximas. Depois de caminhar alguns quilômetros, Francisco encontrou uma multidão de peregrinos que vinha a seu encontro. Emocionado com tantas pessoas ansiosas por ouvir sua palavra e a palavra de Cristo, começou a pregar o Evangelho. Em determinado momento, o melro retornou, conduzindo um bando de milhares de aves da mesma espécie. Todos voavam em torno da multidão e cantavam tão alto que a voz de Francisco ficou abafada. Francisco calou-se. Os pássaros intensificaram o canto, todos ao mesmo tempo. Os sons tornaram-se tão estridentes que a multidão começou a inquietar-se. Francisco, em gesto de amor à natureza e à expressão divina daquelas vidas em evolução, levantou os braços e falou delicadamente. Meus irmãos, sinto grande alegria por conhecer-vos. É uma satisfação ter-vos conosco nesta festa da natureza. Como é bom ouvir-vos e compreender que estáis ajudando na harmonia do mundo e cumprindo a vontade de Deus, na alegria do Cristo. Que Nossa Mãe Santíssima vos abençoe, agora e eternamente. Peço-vos, com toda a humildade, paciência e amor que posso oferecer, que fiqueis em silêncio por algum tempo, para que eu possa falar do Evangelho a este povo sedento da palavra de Deus. Se for do agrado de todos, ficarei muito feliz convosco, e minha gratidão será maior do que todas as alegrias que já tive no mundo. Vós, como nós, sois filhos de Deus. O amor do Pai Celestial concedeu-vos tudo o que necessitais para a felicidade, a natureza para viver, os campos, os frutos, as sementes, as asas para voar e o dom de cantar para Ele, que sempre ouve seus filhos do coração. Eu, como o menor de todos, peço-vos que vos caleis para que eu possa falar aos irmãos que desejam ouvir-me. Os pássaros silenciaram-se e espalharam-se pelo chão e pelas árvores. Francisco retomou o sermão, tendo como templo a própria natureza. Falou sobre a vida de Cristo, o anúncio dos antigos profetas, a missão de Moisés e o trabalho dos discípulos de Nosso Senhor. Recordou a renúncia dos companheiros do Divino Amigo e o sacrifício de muitos deles. Lembrou a morte de inúmeros seguidores do Evangelho no Coliseu de Roma e nas praças públicas, e o sangue derramado como cântico de louvor à vida, que não tem fronteiras e continua em todas as direções. Quando terminou a pregação, as aves levantaram voo, como se celebrassem a multidão que crescia a cada minuto, e cantaram como nunca. Francisco percebeu ao redor dos pássaros luzes que se cruzavam naquele ambiente livre e simples. Entidades espirituais, de mãos dadas, cantavam hosanas ao Criador. Algumas apresentavam a forma de pássaros dourados. Ao baterem as asas, desprendiam essências luminosas em direção aos homens que ouviam Francisco. Abençoando todos, Francisco, tomado de emoção, disse: Meu Deus, como é belo contemplar aquilo que se esconde por trás da ignorância. Como é maravilhoso sentir o que existe depois do ódio. Como é esperançoso respirar onde os anjos cantam em louvor ao Todo-Poderoso. Deus, ajuda-nos a ajudar mais. Permite que despertemos para a luz da verdade, para que ela nos liberte dos preconceitos que nos prendem como escravos das leis humanas. Cristo, permite que sejamos educados para educar, livres para libertar, humildes para compreender, alegres para alegrar, bons para incentivar a bondade, luzes para iluminar a todos. Permite, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho, que o trabalho nos ajude no equilíbrio, que o equilíbrio nos ajude na saúde, e que a saúde nos ajude a compreender o amor de teu coração. Jesus, abençoa todas estas criaturas que vieram em busca do pão que desceu do céu, o pão espiritual. Que tua mãe seja a mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa os pássaros em seus voos, os animais e as árvores que nos ouvem no silêncio que permite compreender o segredo da vida profunda,
que às vezes escapa ao raciocínio e até à maior ciência da terra. Abençoa as pedras que nos servem de testemunhas, a terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos e a água que garante a vida do corpo. Eu, como teu menor servo no mundo, curvo-me agora sobre a terra quente e benfeitora, beijando-a, beijo teu coração na eternidade. Pai Francisco lembrou-se do pedido de Inocêncio III para que acompanhasse uma das cruzadas. Qualquer que fosse o interesse do Papa, Francisco tinha diretrizes firmadas na própria consciência sobre o que deveria fazer em conformidade com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Convencido de que somente o Evangelho poderia levar paz ao coração dos povos, tornou-se elo de ligação entre a luz e as trevas e ponto de partida para que almas em atraso iniciassem sua educação individual. Com seus discípulos, partiu da Porciúncula para o porto marítimo de Ancona, onde tomaria um navio para o Oriente. Entre os companheiros de Assis havia grande agitação. Todos desejavam acompanhar o Mestre, para dar testemunho da grande missão de evangelizar as criaturas onde quer que estivessem. O Oriente era uma terra muito comentada, e os frades queriam conhecê-la e trazer de volta a palavra do Divino Mestre, que, segundo compreendiam, nascerá naquela região da Palestina. Ali, seus discípulos e a Mãe Santíssima haviam formado o cortejo de anjos que descera dos céus à terra para que as profecias se cumprissem. Quando Francisco chegou ao porto com os discípulos, surgiu um grande problema: escolher quem o acompanharia. Ele próprio não poderia fazer a seleção, pois isso poderia despertar ciúmes, o que seria bastante provável. Mesmo entre espíritos esclarecidos, o ciúme é como um gás muito sutil, que penetra pelas aberturas mais delicadas da alma. Sem perceber, podemos sentir ciúme de pessoas e de coisas, conforme o momento e o que está em jogo. Francisco conhecia bem essas fraquezas humanas. Por isso, recordava sempre as palavras do Cristo: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Teve uma intuição benéfica. Chamou uma criança que passava, abraçou-a e conversou com ela sobre as alegrias que podem conduzir à felicidade. O menino, educado, disse seu nome, indicou onde morava e explicou o que fazia no porto. O homem de Deus tomou a criança nos braços, beijou-a com ternura, reuniu os discípulos em fila e falou: meu filho, quero pedir-te algo muito importante para mim e para Deus. Escolhe, entre estes homens, meus amigos, aqueles que devem acompanhar-me ao Oriente, a terra onde nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. Escolhe os que considerares convenientes. Vai, meu filho, realizar este trabalho tão difícil para mim. Colocou o menino no chão. A criança avançou alguns passos em direção ao grupo, e a mesma mão de luz presente nos momentos decisivos de Francisco conduziu o braço do garoto, que apontou 12 discípulos. Os escolhidos choraram de emoção. Os demais ajoelharam-se, agradecendo a Deus pela confiança dos céus e pela responsabilidade de permanecerem em Assis, ocupando o lugar de Pai Francisco na exemplificação do Evangelho. Francisco, cheio de alegria, beijou a criança, agradecendo aos céus por aquele pequeno instrumento de escolha. Despediu-se. Alguns discípulos seguiram para Assis, outros acompanharam o guia espiritual rumo às águas que ligavam os continentes. Francisco e seus seguidores viajaram durante mais de 30 dias naquele gigante de águas. O comando do navio autorizou-os a pregar o Evangelho aos passageiros, e eles trabalhavam todos os dias, por dever de consciência, na limpeza da embarcação. Fizeram amizades até mesmo com pessoas que rejeitavam a religião que se consolidara entre os Césares. Mostravam a todos que Cristo não era apenas o guia dos que se declaravam católicos, mas de toda a humanidade. Não era um pastor interessado nas divisões humanas. Era a personificação do amor, irradiado em todas as direções do universo. O navio dirigiu-se a São João de Acre, onde 11 discípulos permaneceram pregando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Francisco e mais um companheiro, amigo do coração, seguiram para o Egito. Em Damieta, encontraram os soldados da Quinta Cruzada, formada por homens, mulheres e crianças em completa desorganização. Ao ver aquela situação, Francisco sentiu o peso das circunstâncias. Procurou o comando e pediu que retornassem. A cruzada não fazia sentido nem tinha condições de avançar, especialmente naquele momento em que ele pretendia conversar com o sultão Camel e tentar influenciar suas ideias sobre o Santo Sepulcro. Infelizmente, o frade de Cristo não foi ouvido. A cruzada foi completamente destruída, derrotada e humilhada. Milhares morreram, derramando o sangue em defesa do Santo Sepulcro, onde, segundo Francisco, não estavam as ideias de Jesus.
O sultão já havia ordenado a execução de vários discípulos de Francisco, para mostrar ao povo sua força e seu poder. Era uma guerra obsessiva, alimentada por espíritos ignorantes dos dois lados. Francisco jamais apoiou guerras nem empunhou armas para matar. Seu instrumento de guerra era a palavra, seu quartel-general era Cristo, sua defesa, o Evangelho no coração. Se tivesse de reconhecer algum direito, reconheceria o dos muçulmanos, pois suas terras haviam sido invadidas e eles ainda não conheciam o Evangelho que ilumina. A herança deixada à Igreja Católica Apostólica Romana era a herança moral de Nosso Senhor. A defesa que a Igreja deveria fazer era a defesa dessa moral, por meio do próprio exemplo, e não investindo contra os direitos alheios. Em uma religião de amor não pode haver imposição de conceitos nem totalitarismo de ideias. Francisco foi exemplo máximo de amor em um mundo de compreensão limitada. Mais do que todos, tinha consciência daquilo pelo que lutava e da finalidade de sua luta. Os frutos dos concílios realizados em nome de Deus e do Cristo destinavam-se, muitas vezes, a estabelecer vinganças, preservar a prepotência e matar aqueles que não pensavam como os representantes da Igreja autoritária. Quem elaborava essas leis eram homens inteligentes e experientes no campo da teologia. Francisco estava só com Deus. A graça divina, entretanto, havia dado a ele uma multidão na mesma sintonia do amor, disposta a acompanhá-lo e até entregar a vida, se necessário, para que a verdade libertasse as criaturas tocadas por seus ideais. Deus é Deus de todos os seus filhos. Por que colocar uns contra os outros? De que lado estaria Deus se seu amor se dividisse como o sol e a chuva? Cristo veio como agente direto do Senhor para fazer os homens compreenderem a extensão dos direitos de cada um na grande fraternidade cósmica. Francisco via e sentia a presença da morte rondando os guerreiros de todos os lados. Era uma bandeira de paz em meio a uma guerra que considerava um escândalo. Mesmo assim, lembrava-se da advertência de Jesus sobre a necessidade de que os escândalos acontecessem, embora fosse terrível a responsabilidade daqueles que os provocassem. A comunidade franciscana já compreendia e possuía algum domínio sobre forças inferiores, alcançado pelo exercício das virtudes evangélicas. Francisco obteve autorização dos dirigentes católicos para atravessar as fronteiras onde os inimigos eram implacáveis. Os sarracenos, movidos pelo ódio contra os cristãos, destruíam-nos sem piedade, como se fossem animais. Não demonstravam respeito pelo ser humano, principalmente por aqueles que não pertenciam à sua religião. Os sentimentos atravessam o tempo e podem conservar o mesmo nível de ferocidade dentro das religiões. Um espírito atrasado, levado a planos superiores, não se torna automaticamente elevado, leva consigo a própria inferioridade. Da mesma forma, uma alma iluminada não foge à lei de sua própria natureza. Francisco de Assis teve a coragem de encontrar-se com o sultão Meleque Eucamel, acompanhado de um discípulo. Sua autoridade vinha do amor. Era verdadeiramente um instrumento do amor. Seus sentimentos eram como pistilos, e sua inteligência, estames da vida, que o tempo se encarregaria de fecundar na consciência. Nessa simbiose divina, a alma reúne suas forças e as eleva a Deus. A palavra adquire nova dinâmica. Nesse estado de elevação, torna-se possível compreender que existe felicidade. Quem respira esse ambiente, como os santos sabem fazer, desperta para a realidade de Deus e começa a conhecer a verdade que liberta. Francisco era, por excelência, medianeiro do Cristo. Sua ternura incomparável deixava transparecer a própria feição do Mestre. O sultão foi avisado de que 2 frades desejavam falar-lhe sobre a paz. Um deles era Francisco de Assis, famoso cristão que viera da Itália, talvez de Roma, para encontrar Sua Alteza. Camel teve, inicialmente, o impulso de prendê-los. A ideia, porém, foi desaparecendo de sua mente agitada, e ele permitiu que entrassem em sua luxuosa tenda, guardada por servidores musculosos. Francisco representava o Evangelho do Cristo, o sultão, as ideias de Maomé, expressas no Alcorão. Quando Francisco entrou com seu discípulo iluminado, conduzido pelos guardas sarracenos, o sultão olhou para aqueles 2 homens simples, descalços e vestidos com túnicas gastas. Então explodiu em uma gargalhada tão intensa que quase se sufocou. O que esses 2 mendigos querem comigo? Imaginei que fossem agentes do clero romano, com todas as pompas que lhes cabem. E voltou a sorrir. Francisco pediu licença ao chefe muçulmano, cumprimentando-o, beijou-lhe a mão respeitosamente, desejando-lhe paz. Seu companheiro fez o mesmo. O sultão ordenou que se sentassem e mandou servir uma bebida de frutas. Depois, perguntou:
O que quereis de mim, vós que chegais até minha tenda? Que ventos sopraram as ideias que me trazeis? Falai logo, pois não tenho tempo a perder. Estamos em guerra. Sei, por experiência, que conversa não vence batalha. Esses encontros são apenas tréguas ou alívio para aqueles que estão perdendo e sofrendo sob o poder dos fortes. Francisco acomodou-se com o companheiro sobre almofadas, ao lado do sultão, com o respeito que lhe era devido, e respondeu com brandura. Muito respeitável senhor, desejamos que compreendais a posição de quem ama a Deus acima de todas as coisas, o Deus a quem podeis dar o nome que desejardes. Ele jamais muda sua bondade e seu amor por causa da raça de alguém ou da forma como é compreendido. Todos somos irmãos diante do Todo-Poderoso. Tenho grande admiração pela figura de Maomé, que realizou o gesto grandioso de consolidar a fraternidade entre um povo. Essa unidade espiritual só poderia ter nascido do amor, um amor frequentemente mal interpretado pelos que falam, pensam e escrevem sobre ele. O amor vem de Deus, vindo de Deus, não pode ser destrutivo. É força divina presente nos homens que representam o Deus de bondade. As guerras nascem da ignorância dos homens, que levam o nome de Deus à frente das batalhas e destroem em seu nome para aliviar a própria consciência. Enganam-se aqueles que incentivam e alimentam guerras. São hipócritas, medrosos e covardes os que permanecem distantes dos campos de luta. Já viste algum dos que criaram as cruzadas na linha de frente? Os próprios soldados muitas vezes não os conhecem. A ideia de que a luta é de Deus chega por intermediários igualmente covardes, que matam até guerreiros enfermos ou mutilados, exigindo vitória daqueles que estão na frente. Quando a vitória chega, as glórias pertencem aos que não lutaram e as honras, aos tolos que recuaram diante do perigo. Peço desculpa se minhas palavras vos ofendem. Mas, se desejo ter liberdade para conversar com um simples soldado, devo usar essa mesma liberdade diante de vós. Minha franqueza deve estender-se a todos, pois a palavra de Deus não pode encontrar obstáculos. Existe um equívoco nessa luta entre o Oriente e a Europa. Os mortos já chegam aos milhares, todos são nossos irmãos, filhos do mesmo Deus, ou do mesmo Alá, como o chamais. Todas as nações reunidas formam um lar maior. Deus ocupou o tempo e o espaço para nos dar vida e os meios de perpetuá-la. Somos todos feitos da mesma matéria divina, mas, por ignorância, destruímos as possibilidades que a natureza levou tanto tempo para oferecer-nos, por amor de Deus e dos anjos. O que diríeis se fosse necessário matar todos os vossos filhos e irmãos dentro de vossa própria casa? Certamente seríeis contrário a uma guerra doméstica, a uma matança dentro do próprio lar. Pois é contra isso que estamos aqui, tentando despertar os corações para a realidade de que estamos lutando por um pedaço de terra sem importância e destruindo vidas apenas porque ali foram depositados os restos mortais de um grande sábio e santo. Deveríamos respeitar toda a terra, pois ela passou pelas mãos mais sábias e santas de todos os sábios reunidos, as mãos de Deus, as mãos de Alá. O corpo humano, que está sendo destruído sem respeito, é instrumento divino que revela a presença de Deus no homem. Essa dádiva material dos céus está sendo amontoada aos milhares para servir de alimento aos corvos, mulheres, crianças e velhos, todos sacrificados sem piedade porque foram afastadas dos corações as virtudes geradas pelo amor. Isso equivale a afastar Deus da alma e abrir as portas dos sentimentos aos agentes das trevas, brincando com a natureza divina que habita em nós. Gostaria de saber se, entre os prisioneiros capturados pelas forças do Oriente, existe algum familiar de cardeais, bispos ou papas, enfim, de algum dos altos mandatários da Igreja Católica Apostólica Romana. Gostaria de saber também se, entre os exércitos que defendem o Santo Sepulcro, existem familiares vossos ou daqueles que formam convosco o império religioso e perdem a vida na ponta de espadas e lanças manejadas por hábeis matadores. Creio que não. É esse o Jesus Cristo que pregamos, aquele que não aceita que façamos aos outros o que não queremos que façam a nós. É esse o Cristo que nos esforçamos por imitar quando toma sua cruz e a leva até o alto do Calvário. Ele aceita ajuda, mas nunca transfere para outros o exemplo de coragem que deve oferecer. Ele é nosso guia maior, sempre à frente de todas as guerras e lutas. Por isso, seus discípulos confiam nele. Ele não manda, vai. Não apenas fala, faz. Não apenas distribui conceitos, vive-os. A coragem de viver pela paz e desejar para a humanidade somente vida, bem e amor é a forma mais sublime de coragem que existe. Os homens que dirigem as nações apoiam-se em outros homens para não cair nas mãos daqueles que pervertem a ordem.
Os que pregam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo firmam-se nas virtudes e têm como defesa uma conduta reta, que não falha. Os soldados que agora vos protegem amanhã poderão cortar-vos a cabeça em praça pública, dependendo de quem detenha o poder. Qual é, então, vossa segurança? A maior segurança está em Deus. Para alcançá-la, é necessário cumprir sua lei, a lei do amor. Não quero cansar vossos ouvidos nem enfadar vosso coração com teorias. Peço apenas vossa paciência, virtude também ensinada por vossa religião. Pensai e analisai o que digo. Se nosso Deus é o mesmo, Ele haverá de ajudar-nos a compreender a verdade, que também é uma só para todas as criaturas. Também amo o Santo Sepulcro, mas amo como amo o chão que agora pisamos, pois toda a terra é semelhante, assim como todos os seres vivos. Por que matais para defendê-lo? O que há para defender, se toda defesa pertence a Deus? Neste momento, perdoai-me, Vossa Alteza, somos apenas dois. Viemos desarmados. Não usamos violência nem arrogância na palavra. Não agimos por ordem de ninguém além de Deus e de Jesus, que pensais estar no Santo Sepulcro. Ele é Espírito, e o Espírito sopra onde quer. É livre das contingências materiais e habita onde deseja. Cristo não representa apenas uma raça nem pertence a uma única nação. É universal, porque seu amor é o mesmo amor de Deus. Viemos ao encontro de Vossa Alteza em nome da paz, para separar irmãos que lutam contra irmãos. Quantas viúvas e mães choram neste momento pela perda de seus companheiros e filhos? Quanta calamidade se espalha por muitos países por causa da simples vaidade da conquista? Na verdade, ai daqueles que provocaram essas guerras em nome de Deus, ai daqueles que desencadearam a discórdia entre as nações, ai daqueles que ainda alimentam o ódio entre irmãos. O próprio Jesus disse: pagará centavo por centavo. Nobre sultão, o Cristo é livre. Não está preso sob alguns palmos de terra. Sendo o príncipe da paz, ele não veio provocar guerras. Camel ouviu em profundo silêncio, refletindo sobre cada ideia e selecionando os pensamentos. Sua mente, rápida e perspicaz, buscava no Alcorão ensinamentos com os quais pudesse contestar a fala inspirada de Francisco. Orava mentalmente, procurando argumentos, mas seu coração não permitia que dissesse algo contrário ao que ouvirá da boca do santo de Assis. A presença de Francisco transformava o ambiente. Quem o escutava parecia respirar uma atmosfera de amor, paz e fraternidade. Camel sentia-se preso a conceitos diferentes daqueles a que estava acostumado desde o nascimento. Percebeu que precisava aprender mais sobre outras religiões e outros povos. Sentiu-se fraco diante daquele homem de pés descalços, roupas gastas e aparência humilde. Nem seus servos vestiam-se tão modestamente. Pensou: vestes e sandálias não falam nem pensam, e a companhia não valoriza necessariamente quem é acompanhado. Vejo este homem como ele realmente é, vejo e admiro sua alma, o espírito que me fala. Ele é grande pelo que é. Por Alá, que homem é esse? Com os olhos marejados, fez sinal para que seus servidores se retirassem, inclusive aquele que jamais se afastava de sua companhia. Ficaram apenas os três homens, envolvidos em profundo silêncio. Talvez fosse a primeira vez que o sultão manifestava humildade diante de alguém, sobretudo de um estrangeiro considerado inimigo. Passou as mãos pelo rosto, quase como se desejasse retirar o turbante, falou: bom homem, a força religiosa que sustenta meu coração parece ter anulado meu raciocínio. Como não encontro pessoas como tu, que falam o que pensam sob a inspiração que recebem e pela meditação com que seu Deus lhes fala, sinto-me isolado de outras ideias sobre Alá. Nunca havia refletido sobre aquilo que disseste, mas reconheço que há lógica em tuas palavras. Vou guardá-las como sementes dentro da mente e pedir ao poder superior que, se forem companheiras da verdade, ajude-me a cultivá-las como o melhor caminho para mim. Peço-te que rogues ao teu Deus por mim, para que eu possa ser eu mesmo, sem sofrer influências que não sejam ditadas pela verdade. Quando dou ordens contrárias ao curso natural das coisas, sinto que estou ultrajando minha própria consciência. Ainda assim, a vaidade me impulsiona a agir assim e, no mesmo instante, faz-me sentir satisfeito por aplicar uma lei que eu mesmo julgo conveniente. Como disseste, deveríamos trabalhar uns pelos outros como se fossemos uma só família, a família universal de um Deus único e verdadeiro. Em vez disso, promovemos divisões das coisas sagradas, muitas vezes contra a própria vontade, levados pela posição que ocupamos diante do povo. Frequentemente, o povo exige de nós aquilo que não desejamos fazer. Se não obedecemos, esse mesmo povo nos agride e nos expulsa do lugar que ocupamos.
Falta-nos coragem, e deixamos de cumprir o dever de honra diante da própria consciência, que nem sempre está desperta. Reconheço que, na teoria, tens razão. Porém, na prática, neste país onde teu Deus de amor não é conhecido, parece impossível viver dessa maneira. Não acabaste de dizer que até os dirigentes de tua religião fogem ao dever? Como a massa humana poderá compreender algo que os próprios pregadores não vivenciam? Isso permanecerá apenas nas histórias, nada mais. Vejo que és diferente dos outros homens, especialmente dos membros da religião que chamas cristã. Teu mestre foi divino, mas seus continuadores humanos parecem muito inferiores quando comparados ao mensageiro dos preceitos que defendes. Não quero ferir ninguém, mas, se devo falar francamente, teus chefes terrenos são inúteis tanto na guerra quanto na paz, sobretudo nesta última. Também vejo que és um homem corajoso, um soldado sem armas. As armas provam que não lutamos pela paz, mas para anular inimigos e destruir aquilo que chamamos de sagrado. Não esquecerei o que disseste nem a tua presença, que me orienta para o bem comum. Neste momento, não vejo tuas roupas nem tuas sandálias. Não considerarei se és acompanhado pelo exército de Roma. Admiro-te pelo que és, pelo que podes mostrar e pelo que deves ser. O sultão sentiu várias vezes o desejo de beijar as mãos de Francisco, tamanha era sua humildade e seu empenho pela paz coletiva. Durante as pausas da conversa, percebeu que aquele homem simples era verdadeiramente um cidadão universal. Francisco certamente possuía uma pátria, a pátria do amor, sentimento que nunca encontra barreiras para manifestar-se. O sultão não se curvou exteriormente diante de Francisco, pois sua posição e sua formação ainda o impediam. Além disso, seu povo talvez jamais compreendesse aquele gesto. Entretanto, um espírito de elevada estatura, que o inspirava em suas conversas e atitudes, levou-o a agir com toda a ternura diante da grande ajuda oferecida ao seu protegido. Esse espírito era Maomé. Com todo o acervo de qualidades adquirido ao longo do tempo, aproximou-se de Francisco, beijou-lhe as mãos e sussurrou-lhe aos ouvidos espirituais: Caro companheiro em Jesus Cristo, amo-te com o mesmo amor que ofereces aos outros, no trabalho que realizas diante da situação calamitosa em que o mundo se encontra e das investidas das sombras, como as cruzadas e os tribunais do Santo Ofício. Aquele que escolheste como mestre também é meu guia espiritual. Sob suas bênçãos, tive a oportunidade de formar um agrupamento com ideias renovadas, diferente dos antigos preceitos que escravizam as almas e lhes negam os direitos que possuem como seres humanos e filhos do mesmo Pai Celestial. Quando vesti um corpo de carne, também fiz guerras e venci. Peregrinei até Meca e conduzi multidões à crença que formulei, da qual nasceu o Alcorão, escrito em couro de animais por processos que a humanidade ainda deverá conhecer no futuro. Cometi muitos erros e procuro repará-los. Para isso, inspiro agora as criaturas que ocupam posições de destaque, representando um Maomé que alimenta outras ideias, um Maomé que busca o Cristo como o sol que jamais se apaga no turbilhão da vida humana e espiritual. Agradeço-te pelo que fazes por este sultão. Comoveste-o, e isso já é algo grandioso. Todos trabalhamos pela unidade espiritual da Terra, mas as dificuldades são enormes. Tua presença é muito valiosa, pois, no ambiente que crias no campo dos sentimentos, podemos agir com mais eficiência. Já conquistaste um tesouro profundamente divino, o tesouro do amor. Francisco, aquele a quem chamas teu mestre também é nosso mestre. Considero-me um simples mendigo diante de sua grandeza incomparável, que não pode ser expressa pelo mais eloquente dos oradores nem retratada pela escrita mais talentosa. Tentar explicá-lo em sua grandeza seria diminuí-lo. Fui uma espécie de precursor, destinado a despertar nos árabes a crença em Deus, o Alá que tanto amam, embora ainda não o compreendam plenamente. A massa ainda não pode conhecer a verdade da forma como nós a conhecemos. Há muito trabalho a realizar no coração das criaturas. Os dirigentes religiosos gastam quase todo o tempo em construções exteriores, como se a paz e a felicidade morassem fora de nós. Eu te compreendo, assim como tu me compreendes, no sentido mais elevado do amor universal. Por fim, agradeço-te pelo que fazes por este homem, a quem estimo e auxilio no cumprimento de minha missão. Ela só terminará quando cessar o ódio entre raças e castas. Que Deus nos ampare. Enquanto Francisco ouvia a mensagem do fundador do islamismo renovador, o sultão, ainda mergulhado em meditação, recompôs-se e abraçou-o, tomado por renovadas esperanças de paz entre as duas forças em guerra. Depois que Francisco partiu, Camel permaneceu longo tempo refletindo sobre tudo o que ouvirá.
Então percebeu que já não sentia dor no antigo ferimento sob o braço esquerdo, uma chaga purulenta resistente aos remédios e tratamentos conhecidos naquela época. Passou os dedos pelo local e, sem sentir dor, afastou as roupas. A ferida havia se fechado. Impressionado, concluiu: foi aquele homem. Ele é um enviado de Alá. Curvou-se até o chão, conforme os costumes de sua religião, e agradeceu aos céus, chorando de contentamento. Francisco saiu da tenda com o iluminato, cantando de alegria e dando graças a Deus pela oportunidade de servir e conversar com o sultão, que tivera a caridade de ouvi-lo. Francisco desejava permanecer no Oriente, sobretudo na região onde nascerá o mestre incomparável. Contudo, quando somos instrumentos da verdade, não fazemos simplesmente o que queremos, mas aquilo que Deus determina. Foi o que ocorreu. Francisco conheceu a Palestina e percorreu os lugares por onde Jesus de Nazaré havia passado, pregando e curando. Teve lembranças profundas de um passado que, segundo a narrativa, somente a reencarnação poderia explicar. Visitou o Calvário e sentiu experiências estranhas, porém agradáveis, como a presença de Maria Santíssima chorando pelo Filho amado. Sentiu também a presença dos apóstolos. Às vezes, via alguns deles transmitindo-lhe ânimo para a jornada. Quando a saudade tentou prendê-lo ao lugar santo, ajoelhou-se espontaneamente, sem procurar um local especial para orar, e disse com profunda humildade: Senhor Jesus, cheio de bondade e amor, sei e sinto que sou um ser desprezível, sem qualidades para falar-te e sem condições de pedir aquilo que desejo. Não tenho importância na escala de teus filhos. Ainda assim, peço-te, por misericórdia, que não permitas que a morte me visite sem as marcas de tuas chagas, para que eu possa sentir o que passaste e compreender o verdadeiro sentido da tua dor, a dor universal que se transforma em paz, concórdia e amor. Talvez esteja pedindo demais, mas peço porque encontro consolo nisso. Se for de teu agrado, desejo permanecer nesta terra. Se minha vontade prevalecer, que eu seja torturado como os primeiros cristãos, apedrejado como os filhos da Boa Nova, desprezado como teus santos apóstolos e queimado como os primeiros homens e mulheres que guardaram a fé cristã no coração. Se isso não for possível, que eu seja marcado pela dor e aprenda a amar com aquele amor que ilumina a consciência. Sou teu servo. Onde quer que eu passe, quero que teu nome seja a luz que ilumina a todos. Amém. Ao terminar a oração, a luminosidade que o envolvia aumentou de modo extraordinário. Canais de luz dirigiram-se à cabeça de Francisco, que recebeu do alto um foco de claridade de cores variadas. Por esse meio, ouviu a voz meiga e suave que já conhecia. Francisco, tu me amas. Sabes que te amo, Senhor. Então volta à terra em que nasceste. Aquele povo precisa de teu calor e de tua presença. O trabalho te chama com urgência nas terras onde fomos perseguidos e onde muitas vidas foram sacrificadas em nome da verdade. Tens no coração a semente do amor. Ela precisa ser plantada com boa vontade e carinho. Que a fé seja o clima do teu coração e a esperança, o ar que respiras. Procura trabalhar sem a influência da corrupção, perdoar sem buscar amizades lucrativas e oferecer o amor mais puro, sem permitir que o comércio interfira em teus sentimentos. Não percas tempo lamentando pelos que partiram, vítimas da ignorância humana. Eles estão bem, pois cumpriram os deveres assumidos. Nunca peças aquilo que não pode acontecer. Cada alma é um mundo diferente, com tarefas desiguais, para que, em conjunto, encontrem a felicidade. Confia e espera, trabalhando e orando, para que as tentações não roubem as oportunidades que te conduzirão à vitória. Sê manso e humilde de coração, mas não te esqueças da prudência das serpentes. Sê corajoso, mas não permitas que a coragem se transforme em violência. Avança contra os inimigos e procura destruí-los. Mas os inimigos de que falamos são internos, vivem na comunidade do coração e, às vezes, flutuam da cabeça à consciência. Procura permanentemente o meu evangelho, pois ele é a boa nova e, por excelência, a fonte de Deus. Estás indo bem. Continua, e estarei contigo em todas as lutas. Francisco levantou-se sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Imediatamente procurou o caminho de volta e, lembrando-se de todos os companheiros, orou por eles, pedindo a Jesus que os ajudasse em suas dificuldades. Francisco de Assis retornou do Oriente sentindo no coração a vitória da palavra de Deus. Depois que 5 de seus discípulos foram mortos no Marrocos e posteriormente levados a Portugal, compreendeu que a coragem cristã estava solidamente estabelecida no coração dos companheiros. Quando o destino exigisse, qualquer um deles seria capaz de entregar a vida,
cantando como os primeiros cristãos no Coliseu de Roma. Francisco sentia em si uma resistência extraordinária, fortalecida pela companhia que Jesus lhe concederá. Amava profundamente seus discípulos. O comandante do navio que o levava do Oriente para a Itália afeiçoara-se a Francisco e o considerava um guia. Nada permitia que lhe faltasse. Francisco, constrangido por tanta gentileza, procurava ajudar nos serviços de bordo. O comandante recusava, dizendo que ele precisava descansar depois de suas lutas em favor do Evangelho e do povo. Francisco não se dava por vencido. Ao nascer do sol, ele e o companheiro já haviam começado a limpar o navio e continuavam trabalhando até a chegada. Costumava dizer sorrindo: "Acho que quem pode trabalhar e não trabalha também não deve comer." Certa madrugada, quando o céu parecia mais próximo do mar, as estrelas brilhavam como seres vivos e a lua derramava claridade sobre as águas frias, o navio parou sem explicação. Os ventos eram favoráveis. Não havia recifes e a profundidade era enorme. O mar gemia como se carregasse um peso descomunal, mas o navio não se movia. O comandante não se desesperou e decidiu aguardar o amanhecer para tomar providências. Quando uma estrela de grande brilho transformou o mar em espelho de claridades suaves, todos se movimentaram para descobrir a causa. Mergulhadores procuraram em todas as direções, sem resultado. Aparentemente, nada havia acontecido, mas o navio continuava imóvel. Esperaram por várias horas. Velas foram içadas com toda a força, porém a embarcação não se deslocou. O comandante lembrou-se de Frei Francisco e decidiu pedir sua intervenção espiritual. Ao chegar à cabina, encontrou-o em êxtase, pálido como cera, enquanto o discípulo lia trechos do Evangelho ao lado. O comandante retirou-se em silêncio e explicou calmamente à tripulação que Francisco estava em oração para solucionar o problema. Depois de algumas horas, Pai Francisco apareceu e disse ao comandante: "Vamos, meu filho. Vamos embora." Jesus segue à frente. Um vento forte atingiu o navio, que começou a deslizar sobre o grande lençol de águas. Algumas semanas depois, o navio ancorou no porto de Veneza. Francisco, ansioso por pisar em terra e retomar o trabalho urgente do Evangelho, agradeceu a Deus pela chegada. Partiu então para várias cidades, segundo a narrativa, realizou fenômenos que não caberia revelar naquele momento. Percorreu Pádua, Bérgamo, Brécia, Mantua e outras localidades, deixando em todas elas marcas de santidade e poder espiritual, renovando conceitos antigos pregados por sacerdotes que, muitas vezes, buscavam mais o próprio bem-estar do que a paz dos semelhantes. Pai Francisco voltou do Egito um pouco enfermo, mas não reclamava. Seu estado interior permanecia o mesmo, talvez até melhor, enriquecido pelas experiências que recolhera sobre a vida. O clima do continente visitado fora incômodo e nocivo para os europeus. O sol intenso atingira principalmente sua visão, que não estava acostumada àquela luminosidade. Francisco tinha constituição frágil, órgãos sensíveis, e, por vezes, alimentava-se pouco, pois estava habituado a jejuns prolongados. Ainda assim, no centro da vida, era forte pela própria natureza do espírito. Era a força de Deus manifestada em seu coração e transformada em campo de energia, dando-lhe sustentação para atender ao chamado do Divino Mestre. "É necessário que fiques até que eu volte." O poverello retornou a Assis, onde fora implantado o coração da comunidade franciscana. A Porciúncula era a Igreja-mãe, e o Rancho da Luz, a universidade de aprendizado profundo sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A notícia da chegada de Francisco espalhou-se como um raio. Todos foram visitá-lo com alegria. Frades vindos de várias localidades, ao saberem de seu retorno, correram para junto dele, buscando refazer as forças gastas nas lutas contra as incompreensões humanas. Muitos haviam entregado a própria vida, selando a força do Evangelho no coração dos sofredores. Eram conscientes de que a vida continua em toda parte e de que o espírito sobrevive ao corpo. Tanto Francisco quanto seus companheiros conheciam, por experiência, o intercâmbio com aqueles que as pessoas chamam de mortos. Os aspectos mais profundos do Evangelho eram discutidos apenas entre eles, pois a maioria ainda não estava preparada para conhecê-los em toda a sua clareza espiritual. Em certas circunstâncias, a verdade precisa ser velada. Uma luz intensa demais pode cegar as criaturas. Foram várias semanas de festa pelo retorno de Pai Francisco. Todos desejavam saber o que acontecerá nos lugares por onde ele passará. Francisco, por sua vez, queria conhecer o andamento das atividades dos frades e o trabalho de consolidação da Boa Nova do Cristo. Ninguém permanecia ocioso.
As conversas aconteciam à noite, pois o dia era reservado a trabalhos variados, cuja filosofia constituía o maior empenho da comunidade. Renúncia e serviço eram as senhas de luz que ampliavam os caminhos do coração. Francisco sentia saudades de alguém que ainda não havia visto depois de chegar. Clara também sentia um aperto no coração pela ausência de seu pai espiritual. Em uma manhã acolhedora, quando o sol parecia um carro de fogo em sua viagem costumeira, Clara entrou acompanhada por várias irmãs em Cristo, procurando o pai Francisco para novamente abastecer o coração de luz. Quando o viu, a emoção foi tão intensa que lhe faltou a voz. Seus olhos se fecharam e ela precisou sentar-se. No coração e na mente da Santa de Assis vibravam apenas sentimentos de amor. Francisco levantou-a sorrindo, diante da alegria dos frades presentes, tomou-lhe as mãos e falou com o carinho próprio dos espíritos afins. Clara, minha filha, que Deus te abençoe hoje e por toda a eternidade. É imensa a alegria que sinto ao ver-te junto às irmãs em Cristo. Permite-me beijar tuas mãos, que têm servido de instrumento para que a Mãe de Jesus, nossa Mãe Santíssima, trabalhe em favor de todas as mães do mundo e de todas as criaturas de Deus. Como tens sabido conduzir-te diante dos compromissos assumidos perante tua consciência e na presença de Deus, nosso Pai. Isso me traz grande felicidade. Por onde passo, recebo notícias de teu trabalho. Algumas chegam espontaneamente, outras vezes, pergunto por ti. Sinto paz ao saber de tua felicidade. Também recebi notícias de tua mãe, da decisão que tomaste e de tuas irmãs. Sei do destino de minha mãe e de Fole. Tudo isso, reunido, é como o próprio céu procurando oferecer-me paz e mostrar que a felicidade existe. Como é bom ver-te, Clara. Tua presença me faz recordar um passado que permanece vivo no coração e nele ficará para sempre. As auras de Francisco e Clara pareciam fundir-se em uma simbiose espiritual, ajustando-se como instrumentos do amor. Do braço direito de Francisco projetava-se uma luz de tonalidades variadas, que se espalhava pelo organismo de Clara e circulava pelos centros energéticos daquela mulher grandiosa, trazendo ao coração a mais elevada emoção espiritual que o amor puro pode oferecer. Dela também partia uma corrente luminosa, absorvida pelo braço esquerdo de Francisco. As cores desafiavam qualquer tentativa de classificação. A energia percorria os caminhos invisíveis de seu corpo e alcançava o mesmo destino das forças recebidas por Clara, revitalizando seus centros para o trabalho de divulgação da Boa Nova do Reino de Deus. Todos os pontos sensíveis de Francisco se acenderam em luz. Aos olhos espirituais, seria possível dizer que duas estrelas brilhavam nas sombras da terra. Naquele dia, conversaram durante horas, trocando ideias e fazendo planos para o bom andamento dos trabalhos de ambos. Cercados pelos discípulos e pelas irmãs, que desfrutavam o amor mais puro que se poderia encontrar, cantaram hinos de louvor à grande vida que sustenta a todos. Em certo momento, o santo de Assis olhou para Clara, com lágrimas umedecendo o rosto sereno, e disse emocionado: Clara, meu peito é uma gávea que te abriga. Dentro dele bate o teu coração em mim. Não eram necessárias mais palavras para selar o amor espiritual entre aquelas duas criaturas. Era uma manifestação de carinho e fraternidade elevada. Francisco secava as próprias lágrimas e beijava as mãos de Clara como se beijasse sua alma, que irradiava na mesma dimensão. Clara, deslumbrada com a presença de Pai Francisco e com aquilo que sentia e via, tornou-se instrumento de uma força maior. Sua boca expressou todos os sentimentos que nutria por Francisco, sem esquecer a mãe, que também o amava. Francisco, mamãe te ama profundamente e abençoa a tua vida. Ao olhar para ti, lê a paz no amor que sinto. Dar-te-ei meu coração, que já é teu, dar-me-as o teu, que já era meu, por herança do passado no Senhor. Movidos pelo amor sem barreiras, que as físicas poderiam restringir, os dois filhos de Deus abraçaram-se ternamente, como companheiros em Cristo. Ao redor, os presentes aplaudiram aquele espetáculo de luz, em que a lei de Deus parecia ser o próprio ambiente da vida. O sacrifício, quando realizado no momento adequado, constitui força propulsora do progresso e da união do bem em favor da paz. Quando chegaram à casa dos portugueses as relíquias dos frades torturados no Marrocos por pregarem e viverem o Evangelho, houve grande comoção. Dessa emoção nasceu um franciscano chamado Fernando de Bulhões, que já vestia a túnica branca da Ordem dos Agustinianos. No auge de suas forças físicas e espirituais, Fernando desfrutava vida tranquila e posição confortável entre as pessoas confiadas à sua orientação. Nascerá em Lisboa, cidade que, naquela época, figurava entre as grandes cidades do mundo.
Ao contemplar a cena, que provocava admiração e revolta na população, sentiu outro coração pulsar dentro do seu, convidando-o a participar do grande esforço do Evangelho, não apenas em Portugal, mas no mundo inteiro. Parecia que os céus haviam colocado uma estrela em sua boca para filtrar as palavras que sairiam de seu coração. Fernando acompanhou o cortejo dos restos dos frades menores. Uma carruagem luxuosa acompanhava o cortejo, transportando a esposa de Afonso II, que derramava lágrimas em homenagem àqueles homens valentes, mortos por Cristo, que fizeram o mesmo pela humanidade. Dentro da igreja de Santa Cruz, orando e meditando sobre os acontecimentos, Fernando sentiu algo confortar seu coração. Ajoelhou-se em silêncio. Seu rosto revelava profunda emoção, e algumas lágrimas desceram, anunciando uma transformação em sua personalidade. Lembrou-se de Deus como nunca antes. Recordou também Maria Santíssima. Tomado pelo amor que podia oferecer, falou a Jesus: Senhor, o que estou vendo neste momento comovedor? Como pode a ignorância matar aqueles que se entregam somente ao bem das criaturas? Como pode destruir irmãos que apenas pensam em praticar a caridade? Como pode cortar a cabeça de homens que vivem o amor do Evangelho e nada buscam para a própria satisfação? Onde estou, que presencio tamanha calamidade moral, mergulhada em uma vingança terrível, em que ódio e vaidade geram apenas morte? Também quero morrer como esses homens, para que meu sangue sirva de luz ao despertar dos corações que ainda vivem nas trevas. Ajuda-me a fazer o que devo pelo bem maior. Não quero atrasar minha marcha diante das necessidades humanas e do dever que tenho para com teu Evangelho. Sinto uma voz falar à consciência e dizer que devo avançar. Entrego-me em tuas mãos. Faze em mim segundo a tua vontade e ajuda-me a esquecer a minha, se estiver errada. Fernando, dominado por uma força desconhecida, entregou-se sem resistência a um comando superior. Ouviu, no centro da cabeça, uma voz suave, mas repleta de energia divina. Fernando, algumas de minhas ovelhas sucumbiram, não por lhes faltar céu no coração nem fé no mundo íntimo dos sentimentos. Sucumbiram pela ignorância de um povo que exige sacrifícios para crer. Nasceram com o destino que escolheram, ajudar aqueles que sofrem com insegurança, dúvida, orgulho, egoísmo, apego às coisas terrenas, ódio e vingança. Quanto a ti, deves alinhar tua vida à vida desses frades, que revelam o Evangelho à luz da verdade e apresentam a Boa Nova em sua expressão mais pura. Assim, esta época poderá voltar a reverenciar os conceitos primitivos que deixamos como herança à humanidade. Não te entregues à quietude nem às roupas pomposas, que despertam o luxo naqueles cuja fé vacila. Busca a simplicidade revestida de sabedoria, o amor tocado pela fé e o perdão inundado de esperança, para que possas conduzir muitos a uma vida digna, capaz de alcançar a felicidade. Não lutes por pátria, religião ou filosofias transitórias. Luta para implantar o amor, a fé e a caridade primeiramente em teu coração, para depois ajudar os outros a fazerem o mesmo. Antes de falar, procura viver aquilo que ensinas, pois o exemplo é uma força de Deus que jamais se apaga da visão humana. Quando está enraizado no bem, o exemplo continua brilhando pela eternidade. Muitos pensam que estou à direita do Pai, nos céus. A direita é o lado bom dos homens, aqueles que incentivamos e inspiramos a multiplicar suas sementes de luz em todas as direções da vida. Sê forte. Não troques apenas de hábito, transforma a tua vida. Acende o sol que existe dentro de ti com a frase que já repeti muitas vezes: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Eis também a vida. O restante aprenderás por processos que, por enquanto, desconheces. Fernando trocou as vestes brancas pelo burel franciscano e também mudou de nome. Passou a chamar-se Antônio de Lisboa e partiu para a África, a conquistar almas para Cristo, conforme as instruções recebidas. Entretanto, sua saúde obrigou-o a retornar, e o destino desviou sua rota para a Sicília. Quando descobriu onde estava, sentiu enorme alegria. Algo, certamente, fizera com que se encontrasse com Francisco, que ele sabia estar muito enfermo. Seu maior desejo era vê-lo, tocar-lhe e beijar-lhe as mãos santas. Frei Antônio de Lisboa, que depois seria conhecido como Antônio de Pádua, chegou a Assis. Encontrou Pai Francisco e toda a comunidade franciscana, onde a alegria era o alimento dos frades e o amor, a própria vida. Conheceu as diretrizes do grande santo e tomou o bastão da fé e da renúncia, caminhando em direção a Cristo. Agradeceu a Deus por todos os sacrifícios e fez de sua vida um evangelho aberto, para que todos lessem suas páginas, escritas pelos exemplos cotidianos.
Frei Antônio de Pádua, que fundamentou sua obra na cidade que lhe emprestaria o nome, não parou um único dia. Entregou-se a Jesus como fizera o Poverello, tornando-se, verdadeiramente, um segundo Francisco de Assis nos caminhos que percorreu. Certa vez, Antônio pregava na Itália para uma grande multidão quando parou subitamente e ficou imóvel. Os ouvintes, conhecendo os dons do santo, permaneceram em profundo silêncio, pois sabiam que o místico de Pádua talvez estivesse em diálogo com os céus. Naquele momento, em Portugal, seu pai, Martinho de Bulhões, era injustamente acusado pela morte de um homem. O pregador franciscano, utilizando recursos de ubiquidade, apareceu no tribunal e se dispôs a defender o réu. Suas palavras eloquentes acalmaram as testemunhas mais exaltadas e fizeram-nas refletir sobre o crime que cometiam ao mentir diante de um tribunal em troca de algumas moedas. Antes que consolidassem o crime, os falsos depoentes pensaram: a morte foi escondida. Qualquer um poderia ser o criminoso. Como se enganam os ignorantes. Nada, na face da terra, permanece oculto para sempre. Ninguém engana a Deus. A narrativa afirma que os inocentes verdadeiros não seriam atropelados pelo destino e que ninguém receberia aquilo que não merecesse. Depois de argumentar em defesa do pai, Antônio passou da teoria à prática. Digníssimo senhor juiz e caros irmãos que nos ouvis, falo-vos como se estivesse diante de Deus, em aliança com Jesus Cristo. Depois de nossa conversa, certamente compreendestes a inocência deste réu. Mas é necessário provar aquilo que afirmo. Perguntareis, como? Em nome da lei, peço que me acompanheis ao cemitério. Falarei com o morto. Ele será a melhor testemunha desta questão. Olhou nos olhos do juiz e ordenou com brandura: vamos, meu senhor, pois a lei nada teme quando a verdade aparece. O juiz, não resistindo, levantou-se. Antônio continuou, olhando para os presentes: vamos em nome de Deus e de Cristo. Poucos acompanharam Antônio ao cemitério, mas foram suficientes para registrar na história o episódio em que um morto teria salvado um réu da prisão. Chegando ao Campo Santo, 2 homens começaram a remover a terra. Algumas testemunhas suavam, outras, pálidas, tremiam. O silêncio dominava a cena. Apenas o juiz conservava a postura firme, aguardando a verdade. O santo, sereno, dominava o ambiente. A expectativa era enorme. A ferramenta bateu no caixão, que foi aberto, revelando o corpo em avançado estado de decomposição. Antônio entrou na cova, estendeu a mão direita ao cadáver e disse: dize, meu filho, em nome de Jesus Cristo, fundamento da verdade no céu e na terra, foi Martinho de Bulhões quem te matou? O suspense era geral. Uma nuvem branca começou a formar-se ao redor da cabeça do falecido. Suas feições se modificaram, os lábios se abriram e, como por encanto, disseram: não, não foi ele. Ali mesmo, no cemitério, o martelo do magistrado anunciou a inocência do réu. Frei Antônio caminhou alguns passos com o povo e desapareceu sem que percebessem. Retornou ao corpo na Itália e retomou o sermão. A multidão, quase imóvel, esperava a mensagem de esperança daquele homem, enquanto enfrentava na própria pele o dragão do desespero. Antônio demorou um pouco em sua viagem espiritual. Como fora praticar uma caridade, seus companheiros espirituais permaneceram assistindo aos ouvintes na Itália até que ele retornasse para continuar a falar. As vibrações de suas palavras transmitiam às moléculas do ar energias vivificantes, para que os organismos que as respirassem se enchessem de vida e esperança. Frei Antônio lembrou-se de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E continuou: a lei surgiu por misericórdia. Ela nos mostra quantas ofensas estavam escondidas, sem que conseguíssemos pôr fim à ignorância humana, aliviar os sofredores, visitar os encarcerados ou levar-lhes esperança pela graça de nosso Senhor. A lei foi um fenômeno divino na terra, como um freio aos impulsos selvagens do coração. Ela impede que a inteligência crie novos problemas e que a vingança seja praticada antes de conhecermos a verdade. Graças a Deus, ainda existem homens dedicados à justiça, dispostos até a dar a vida por ela. Devemos muito desse plantio de força ao grande Moisés, cuja obra preparou o nascimento do amor que se manifestaria plenamente na figura do Cristo. Como poderíamos conhecer o amor sem antes passar pelos caminhos da justiça? Parou por alguns segundos e percorreu com os olhos os fiéis, que bebiam suas palavras como vinho precioso. Depois, continuou: parece que, depois que conhecemos as leis, os pecados aumentam.
Isso acontece, talvez, porque antes não percebíamos seus efeitos ou considerávamos naturais suas consequências. Não existia direito para os menos favorecidos. Os plebeus eram tratados como animais, os encarcerados como feras e os analfabetos como monstros. Quando os céus nos mostraram um caminho mais excelente por meio dos profetas e pela boca do pastor inconfundível, o Cristo anunciado pelo grande Isaías, os erros que já existiam parecem ter aumentado. Na verdade, começamos, pela graça do Senhor, a corrigi-los. Para isso, muitos sucumbiram nas fogueiras, nos porões insalubres e nas cruzes. Contudo, pela misericórdia de Deus, aumentou a assistência aos infelizes, aos doentes, aos encarcerados e àqueles perseguidos pela injustiça, que não respeitava sequer a inocência. Meus filhos, os justos têm sua recompensa onde quer que estejam, pois Deus é luz muito maior que o sol, e a injustiça é sombra que desaparece diante da claridade. Abençoou a todos e saiu pensativo, preocupado com o pai em Portugal e com a própria mãe. A alegria do povo, porém, fez com que se distraísse de suas preocupações. Estamos nos afastando do tema principal desta obra, a vida de João Evangelista, que teria retornado como Francisco de Assis. Entretanto, Antônio de Pádua completa a obra do Poverello. É justo, portanto, falar um pouco sobre ele e mostrar que Deus não possui privilegiados. Ele se manifesta onde deseja e quando convém, por métodos variados. Segundo a narrativa, na época de Jesus, Antônio de Pádua teria sido o rabino Zaqueu, conhecido cobrador de impostos mencionado no Evangelho. O mestre teria comido em sua casa. Zaqueu era um preceptor famoso, homem íntegro e caridoso. Os publicanos consideravam-no santo. Antônio de Pádua era um tribuno renomado. Pessoas de terras distantes deslocavam-se para ouvi-lo. As palavras que saíam de sua boca eram envolvidas por um magnetismo puro, cujos fluidos, unidos pelo amor, se transformavam em esperança viva para todas as criaturas. Quem o ouvisse jamais esqueceria aquela figura íntegra e santa. Onde quer que estivesse, logo se formava uma romaria em busca de consolo. Era o Evangelho revestido de carne, pela graça de Deus. Antônio estava em Brécia. Sua fama já percorria o mundo como pregador evangélico e homem santo. Colocava a mão sobre os enfermos em nome da cruz de Cristo, curava doentes, consolava tristes, levantava caídos e alimentava espiritualmente os necessitados. Pessoas de todos os cantos do país começaram a chegar. As ruas estreitas ficaram cheias de carros de bois, cavalos, mulas e gente acampada pelas encostas. Maçãs e mais maçãs traziam doentes que esperavam que o mestre da retórica tocasse seus corpos e lhes restituísse a saúde. Mudos, cegos, idosos e pessoas com deficiências formavam filas intermináveis diante da velha igreja. Ao ver a multidão, os frades menores, responsáveis pelo movimento de caridade e apoiadores da presença do paladino da bondade naquela terra, perceberam a necessidade de construir uma plataforma. Em uma área limpa, ergueram um palanque para que o povo pudesse ver melhor o pregador e ouvir com clareza a palavra de Deus. Contudo, o espírito zombeteiro também se manifesta em acontecimentos elevados. Alguns homens prepararam uma armadilha para provocar o fracasso do frade, inspirados pelas trevas. A praça improvisada estava repleta de pessoas crédulas. A fé irradiava-se dos corações como ondas de luz. 2 homens posicionaram-se em lados opostos do palanque. No momento combinado, cortariam as cordas que sustentavam a estrutura, fazendo o pregador cair, com ele, a fé da multidão. Milhares de pessoas aguardavam o consolo do Evangelho de Cristo, reunidas para ouvir as palavras santas do filho adotivo de Pádua. Antônio subiu ao estrado e começou a falar. O silêncio era belo. Os ouvidos da multidão absorviam cada palavra articulada pelo grande discípulo de Francisco de Assis. Em determinado momento, os 2 conspiradores trocaram um sinal. Logo se ouviu um grande estalo. As cordas se romperam e toda a estrutura de madeira desabou. O espanto foi geral. Algumas pessoas correram para socorrer o tribuno, mas caíram de joelhos diante do fenômeno espiritual. Antônio permanecia suspenso no ar, na altura em que estivera o palanque. A queda da madeira não interrompeu sua pregação, que durou 2 horas. Sem que tocasse nos enfermos, muitos saíram curados pelo poder da fé. 2 dias depois, os 2 homens que haviam planejado o atentado procuraram o frade e confessaram o erro que colocará em risco sua vida. Antônio os abençoou e disse, repetindo Cristo: Ide e não pequeis mais. A hidropisia encerrou a carreira do místico de Pádua, pois chegará a hora de seu chamado celestial. No mesmo dia,
apareceu a um velho frade, seu amigo, muito virtuoso, e curou-o de uma enfermidade antiga, escoriações provocadas por picadas de insetos venenosos, consideradas incuráveis pelos métodos conhecidos naquela época. Muitos anos depois de sua passagem ao plano espiritual, surgiu um movimento para transferir seus restos mortais para Santa Maria, lugar para onde desejava ir quando estava doente, prestes a desencarnar. Para acompanhar o processo, foi enviado um representante de Roma, encarregado também de manter a ordem entre as partes envolvidas. Quando abriram a sepultura, constataram que os ossos de Antônio estavam intactos, em perfeito estado, em meio à poeira formada pela decomposição da carne. O crânio estava completamente limpo, a boca entreaberta e, entre os dentes, a língua do tribuno permanecia intacta, como se acabasse de falar. A admiração foi geral. A língua que nunca ferira, maltratara, julgara ou amaldiçoara, a língua de luz que somente falará de amor e caridade teria permanecido preservada. O sacerdote responsável pela transferência, que presenciou o fenômeno, abaixou-se, tomou a língua do santo entre os dedos e beijou-a repetidas vezes. Lágrimas de gratidão escorreram por seu rosto. Mais de 700 anos depois, a língua de Antônio ainda seria preservada entre suas relíquias, como se continuasse pronta para falar às multidões famintas das palavras do Evangelho, pronunciadas por aqueles que vivem as leis de Deus. Quando o pai Francisco retornou do Oriente, encontrou muitos discípulos vivendo em um antigo castelo, uma grande mansão com salas confortáveis. Eles apressaram-se a contar-lhe a alegria que sentiam por ter um lugar onde acolher enfermos e feridos encontrados pelo caminho. Francisco abraçou todos com ternura e saudade, mas falou entristecido. Caros irmãos, não foi isso que nossa mãe pobreza nos ensinou. Dessa maneira, estamos pregando uma coisa e vivendo outra, contrariando a renúncia. Se o castelo for realmente utilizado para o conforto dos sofredores, será uma boa aplicação. Mas a verdade nos diz que isso pode tornar-se outro objetivo e começar a mudar os rumos de nossa instituição. De pompas já vive o clero romano, que modificou as estruturas do serviço evangélico para destacar o bem-estar humano e político. Ficarei triste se permanecerdes aqui. Que Deus vos abençoe sempre. E retirou-se. Os frades procuraram o cardeal e pediram-lhe que convencesse Francisco a aceitar aquela grande doação, que poderia ser muito útil aos enfermos e à comunidade franciscana. O cardeal assim fez. Francisco concordou que os frades permanecessem no local, mas nunca entrou na mansão. Isso levou os frades a abandonar a ideia de continuar ali. Os poucos enfermos que estavam recolhidos saíram com os companheiros de Francisco, segundo a narrativa, foram curados pelos ventos suaves que sopravam naquela direção. Ao saber do acontecimento, Francisco sorriu e agradeceu a Jesus pelo beijo divino do ar. Francisco de Assis subiu ao Monte Alverne. Para ele, a melhor morada era a natureza, cujos dons se expandiam divinamente. Ali, ouvia e compreendia vozes em muitas dimensões. Seus discípulos já eram numerosos e espalhavam-se por vários países, pregando e vivendo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Francisco não precisava estar fisicamente junto deles para falar-lhes. O que fosse necessário chegava a todos imediatamente pelos fios invisíveis do pensamento. As ondas mentais não falham nem são interceptadas quando se trata de uma mente como a de Francisco, dedicada ao bem e à caridade. Frei Leão testemunhou muitos fenômenos atribuídos a Pai Francisco e registrou vários deles. Presenciou repetidas vezes a elevação do poverello ao espaço, em estado de êxtase, conversando com chamas de luz, como acontecerá com o legislador hebreu. No fim de sua vida missionária, Francisco estava muito enfermo, sobretudo dos olhos. A visão diminuía progressivamente, e era necessário tratamento urgente, do qual ele se havia esquecido. Um dos companheiros lembrou-o disso e procurou um terapeuta renomado. O especialista diagnosticou uma doença progressiva que exigia cauterização imediata. Francisco não se opôs, pois pediria ao fogo que tivesse piedade dele. No momento do procedimento, pediu licença aos presentes, que oravam por ele, ajoelhou-se e falou com simplicidade. Irmão Fogo, peço-te, em nome de Deus e de Jesus Cristo, que não me queimes com toda a tua força, capaz de reduzir os corpos. Peço-te caridade neste momento em que necessito de teu auxílio. Não me queimes tanto quanto imagino. Sei que, por onde passas, restam apenas cinzas e tudo se transforma em pó. Peço-te brandura em relação aos meus olhos. Ainda preciso deles para ver as belezas do nosso Pai Celestial e entender melhor as leis do Senhor de todas as coisas. Compadece-te de mim, irmão Fogo.
Compadece-te de mim, e peço a Deus que te abençoe sempre. Francisco, com toda a confiança e ternura, abriu os olhos e o médico, já com o ferro incandescente na mão, cauterizou-lhe o olho. E mesmo com os olhos entregues ao fogo, notou pequenas criaturas desprendendo-se da brasa viva, como que abrandando-lhe a temperatura. Deslizavam nos caminhos feitos pela luz, como se estivessem montados em fios do fogo, e festejavam sua pequena testa com os carinhos peculiares ao seu reino, onde o fogo é o seu ambiente maior. O santo de Assis cada vez mais notava a vida pululando em tudo que existia. Alguns seres alados, que manejavam com as ondas dos ventos, chegavam em seu auxílio, confortando-o com o sopro purificador. Vários espíritos ali se postavam, transmitindo-lhe energias novas, para que suportasse as condições impostas pela própria lei. Fim do capítulo 24.